Olá, bom dia, meus alunos queridos do sexto ano A, B e E. Eu estou passando aqui para gravar essa videoaula para vocês, né? De correção de atividades do capítulo 8, os gregos antigos. Né? Esse capítulo cai para a prova e a partir de Atenas, do tópico 5. Mas essa aula que eu estou gravando aqui para vocês, ela tem como objetivo corrigir as atividades do capítulo 8 e esclarecer, explicando, né, algumas questões importantes para vocês, inclusive questões dessas que estão no livro que vão cair para a prova. A primeira questão do livro de vocês que eu vou corrigir está na página 20, né, que refere-se à Grécia Antiga. Então, nós temos aqui uma questão, que é a primeira da página 20, que fala sobre para vocês assinalarem verdadeiro ou falso. São 7 alternativas, nas quais a gente vai marcar V ou Φ. A letra A. Os gregos chamavam a si mesmos de helenos, pois julgavam ser descendentes de um personagem lendário, filho de um sobrevivente do dilúvio. É verdade, né? O episódio de Zeus, né? que provocou um dilúvio, já que Zeus é o deus, um dos maiores deuses gregos, e ele provocou um dilúvio, e o sobrevivente, ou os sobreviventes, né, o Heleno, passou a ser chamado, os gregos passaram a ser chamados de helenos por conta do sobrevivente que se chamava Heleno. Daí, os gregos também ser chamados de Hélade. Não é isso? Então, portanto, a letra A é verdadeira. A letra B, os gregos formavam uma nação organizada, cuja capital era a poderosa cidade de Micenas. É falso, gente, porque nós sabemos que os gregos, a formação grega era em cidades-estado. Portanto, cada cidade-estado era autônoma, não tinha um governo centralizado. Não havia um governo central para administrar toda a Grécia. Haviam cidades-estado e cada uma tinha seu governo e era autônomo. Portanto, a alternativa B é falsa. A alternativa C. A geografia, com montanhas e grande quantidade de ilhas, colaborou para o isolamento das comunidades que deram origem às cidades-estado gregas. Verdadeira, exatamente isso. Né? O território grego, por ser muito fragmentado, com base em 3 partes, na parte continental, peninsular e insular, isso facilitou o isolamento, né, e a formação das cidades-estado. Portanto, a letra C é verdadeira. A letra D. Os micênicos valorizavam uma organização social cujo centro era o Palácio Real. Verdade. A vida da elite, né, micênica, do período micênico, foi uma vida palaciana. Então, portanto, é verdade a alternativa D. A alternativa E. Os micênicos, em sua organização palaciana, eram totalmente diferentes dos egípcios e mesopotâmicos. É falso. Tanto egípcios como mesopotâmicos viviam também com vida palaciana. Né? O livro de vocês, inclusive, faz essa comparação. Então, portanto, a letra também é falsa. A letra F. As lendas em torno da Guerra de Troia em nada servem para o estudo da história. É falso. A Guerra de Troia e a Ilíada e a Odisseia foram importantes para a história da Grécia como um todo, porque marcam, inclusive, o fim do período micênico e o início do período homérico, né, com a volta da escrita. Portanto, a letra F é F de falso também. A letra G. O túmulo de Homero, grande poeta grego, foi encontrado em uma construção próxima à cidade de Micenas. Olha, não existe esse relato, portanto a alternativa é falsa. O livro de vocês não fala, eu também nunca ouvi falar sobre essa questão aí do túmulo de Homero. Então as alternativas verdadeiras são a letra a letra C, a letra D e as demais são falsas. A questão 2 dessa mesma página 20 é uma questão que é pessoal, porque tem uma fotografia e cada aluno aqui ele vai falar sobre o que ele entende dessa fotografia. E aí vocês fazem, qualquer dúvida, em sala de aula a gente tira. Tanto a letra A como também a letra B. A próxima questão, gente, é na página 28. Né? A página 28 tem uma questão interessante, que tem uma fotografia da paisagem grega, provavelmente de alguma cidade-estado grega, né? Uma fotografia até mais recente. E ele pergunta, com base na observação da foto da ilha de Santorini, ilha maravilhosa, que fica na região da Grécia, relacione o relevo do território grego com a formação da cidade-estado. Bom, pela fotografia que vocês estão vendo aqui, né, que a resposta é pessoal, mas como é interessante você mostrar exatamente para confirmar aquela outra questão, o território grego era assim, fragmentado, com base em ilhas. Portanto, essa formação
de isolamento de ilhas favoreceu o surgimento das cidades-estado. Essa seria, portanto, a resposta. As cidades-estados são de características independentes e autônomas, tanto politicamente, quanto culturalmente, quanto também economicamente. A coisa que iguala elas todas talvez seja o idioma, porque quase todas falavam o mesmo idioma. Ok? A próxima questão, uma questão muito interessante, que é na página 29, gente. A questão da página 29, ela tem uma palavra cruzada, né? Essa palavra cruzada aqui, ó, que vocês... A gente já fez em sala de aula, já corrigimos, mas eu vou dar uma pincelada nela. A questão 1, né? A questão que nós vamos fazer aqui agora é a questão 4. Ela tem 13 alternativas, né? Na página 29. E aí tem deslocamento populacional das cidades gregas com o objetivo de ocupar territórios em torno do mar Mediterrâneo a partir do século 8 a.C. Colonização. Foi a saída, né, dos gregos em busca de novos territórios para expansão. O nome disso aí é colonização. Foram colonizadas várias outras regiões. Então, portanto, 1 é colonização. 2, governo de poucos. Questão de prova, gente. Quando eu falo de monarquia, eu falo de oligarquia, principalmente na cidade de Atenas. A oligarquia é o governo de poucos, portanto, a resposta da questão 2 é oligarquia. Questão de prova, hein? Questão 3, também questão de prova. Pessoa que tem direitos e deveres definidos pelas leis e pelos costumes da cidade. São os cidadãos. Todos aqueles que têm acesso a direitos políticos, que têm acesso a estar dentro da cidade, são os cidadãos, nascidos, portanto, na cidade. A 4, nome dado ao conjunto dos territórios colonizados pelos gregos a partir do século 8 a.C. É a Magna Grécia, né? Depois da colonização, veio aí a formação da Grécia. Então, até onde vai a Grécia, aquele território que ficou grande, depois de várias expansões e conquistas e colonizações, ela ficou chamada de Magna Grécia. Portanto, a resposta da quarta questão. Quarta alternativa. A alternativa 5. Legislador ateniense que, do século 7 a.C., é responsável por reunir leis orais em um texto escrito. Foi Drácon. Nós temos 3 grandes legisladores em Atenas, Drácon, Solon e Clístenes. O Drácon foi aquele que foi responsável por transformar, né, as leis que eram apenas orais em leis escritas. A alternativa 6, considerado o pai da democracia ateniense, foi Clístenes. Clístenes foi um dos grandes legisladores. Questão de prova, gente. Tanto, não os nomes, que eu não vou perguntar nome, mas assim, a função que eles exerciam, que eram de legisladores, e isso com certeza vai perguntar. E Clístenes foi considerado o pai da democracia, porque foi ele quem criou leis que deram acesso, inclusive, aos cidadãos, né, ao povo, a participar das decisões políticas, através da Assembleia dos Cidadãos, né? Portanto, a resposta do 6, da alternativa 6 é Clístenes. Aí vem 7, cidade-estado em grego, né? Como é que se chamava? A gente fala cidade-estado, mas em grego como é que se chama? Polis. P-O-L-I-S. Polis é o nome dado, o nome grego que se dá às cidades-estado. A 8, né? Habitantes da periferia de Esparta. Questão de prova. Estou alertando. Habitantes da periferia de Esparta eram chamados de periferia de periecos, né? São pessoas que viviam fora das cidades, não tinham direitos políticos, mas que eram considerados habitantes, né, de Esparta, porém viviam na periferia. Portanto, o nome deles eram periecos. A resposta, portanto, da questão da alternativa 8. 9. 10 cidadãos escolhidos anualmente pela Assembleia dos Cidadãos em Atenas para executar as medidas definidas pelos seus membros. Eram os estrategos. São cidadãos que estavam participando aí, né, das decisões políticas em Atenas. Portanto, 9 estrategos. A 10, característica básica da sociedade espartana. Questão de prova também. A educação espartana era militarista, portanto, a resposta da 10, da alternativa 10, é militarismo. A 11, né? Os servos ou escravos controlados pelo Estado espartano. O nome é ilotas, com H. Ilotas. Os ilotas eram considerados escravos, né? Ou os servos, né, dos espartanos. A 12, governo do povo, democracia. Questão de prova também.
né? Quando se fala em democracia, se fala em participação do povo no poder, nas decisões políticas. Isso vai acontecer em Atenas e também vai acontecer durante a República Romana. Né? Mas especificamente onde surge essa metodologia, esse método, esse regime, né? Onde o povo participa é em Atenas, portanto a democracia é a resposta da alternativa 12. E 13 tornam-se a base da mão de obra nas cidades-estado gregas. Portanto, nós temos aí os escravos, não só da sociedade grega, mas de todas as sociedades, como também foi na Mesopotâmia, foi entre os persas, entre os egípcios, entre os romanos, principalmente, né? Os escravos se tornaram, portanto, a base da sociedade espartana, porque a mão de obra era escrava, produção, não é isso? Bom, aqui na questão 5, né, uma questão que também é de prova, na página 29, nós temos aí identifique duas características das cidades e estados gregas. Eu já corrigi essa questão em sala de aula, mas é sempre bom a gente relembrar, porque a prova está chegando aí, Grécia cai em prova. Duas características. A característica de serem autônomas politicamente, né? Cada uma tem sua característica política, e também a autonomia no sentido de formar as suas características sociais. Né? Cada cidade-estado grega era, portanto, independente uma das outras. Essa é a resposta da questão 5. Vamos passando aí, minha galera, para a página 30. A página 30 que tem uma série de questões aí. Né? Essas questões eu vou responder algumas, outras vocês fazem. Né? Nós estamos aqui numa videoaula apenas. Essas questões, gente, prestem bem atenção, porque eu vou escolher aqui algumas que são importantes, inclusive para a nossa prova. Né? Então eu tenho aqui uma questão que é falar sobre imagine um jovem espartano com seus sonhos e dilemas. É a questão 7. Né? Depois escolha uma das opções a seguir. Bom, essa questão é questão pessoal, mas tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. A partir das informações do capítulo, produz em seu caderno um texto narrativo em primeira pessoa sobre a vida desse jovem. Então, na verdade, é uma questão pessoal que vocês podem fazer. Mas o que me chamou a atenção é porque nós estamos falando de Esparta, e Esparta, a educação era militarizada. Então, vocês vão construir um texto nesse diálogo aí do jovem, falando, logicamente, sobre a sua educação militarizada, questão de prova. Certo? As demais questões são questões pessoais que vocês vão fazer de acordo com a interpretação de vocês. Não são questões que dependem exclusivamente da minha orientação. Porém, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tem ainda a revisão antes da prova que nós podemos tirar da página 30. Ok? Passando aí, nós temos aí uma questão da Grécia que das páginas 38 e 39, tem uma questão aqui na página 39, que é a questão 11. É uma questão, inclusive, que fala sobre as Olimpíadas. É válido afirmar que, sobre as Olimpíadas, é válido afirmar que. Eu vou logo para a questão correta, né, e a gente vai analisar elas. A resposta, portanto, é a letra B. Os jogos da antiguidade apresentavam um caráter religioso que permitia a ligação entre a divindade e os participantes. Como vocês sabem, os gregos eram politeístas e dentro da mitologia grega havia uma adoração muito dos deuses com relação à figura humana. Ou seja, os homens se endeusavam, né? Vamos colocar dessa forma. E esse endeusamento humano comparava a forma dos deuses e a forma humana. Então eles praticavam jogos para mostrar o seu poder, o seu vigor físico. E isso era um destaque, porque os gregos valorizavam muito o aspecto físico do homem e da mulher. Por isso que os deuses gregos, que pertencem à mitologia, eles adquirem sempre a forma humana e tendo grandes poderes, não só físicos, como também poderes de deuses. Não é isso? Bom, aqui na página 39, você tem também textos que é exclusivamente de vocês. A gente pode até corrigir e indicar, mas isso em sala de aula, tá? E passando também para a questão da página 40. Interessante porque eu tirei daqui, ó, a dica do mestre. Eu tirei na página 40 aí, apesar de serem questões de resposta pessoal, mas eu tirei aí pelo menos uma questão, vou dar a dica para vocês fazerem aí a prova, tá? Tem um texto, né, um texto que fala sobre a filosofia grega, que é um aspecto cultural,
né? É uma questão de prova que eu perguntei, a filosofia grega é, dentre os aspectos culturais, aquilo que eu acho que chama a atenção da Grécia é exatamente a questão da filosofia, né? Você tem também aí os principais filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mas a filosofia grega ela tem um destaque, né, dentro dos aspectos culturais. E o texto fala, copie 5 palavras do texto, cujo significado você não conheça e encontre-as em um dicionário. Bom, isso aí é com vocês vão ter que fazer. Né? A amizade é necessária à vida. Você concorda com essa afirmação? Porque também é uma questão pessoal de vocês com relação ao texto. Quem mais precisa de amigos, rico ou pobre? Justifique sua resposta. Também é uma questão de caráter pessoal. Aí vem, o que pretendia dizer Aristóteles quando escreveu? Na companhia de amigos, os homens são mais capazes de tanto de agir como de pensar. Então, esse é um critério interessante que me chamou a atenção da filosofia grega, que mostra exatamente o pensamento de Aristóteles com relação à amizade. Se vocês têm amigos, como eu tenho amigos, junto de amigos é que nós podemos pensar melhor. Talvez um ajudando o outro a elaborar e a concretizar seus pensamentos, ajustes de ideias entre os amigos que a gente pode conversar sobre diversos assuntos, política, sobre religiosidade, sobre família, casamento, filhos, etc, etc, etc. Então, a socialização, né? Aristóteles ele era um filósofo que caminhava muito pela linha da sociologia também. Né? Então essa fica a minha dica daí, porque isso também é uma questão que pode cair em prova. Ok? E assim a gente finaliza a correção do livro, porque as outras questões, inclusive da página 41, são questões também de caráter pessoal. Né? E aí vocês fazem, aí em casa, no estudo de vocês, como nós vamos ter uma aula antes da prova, a gente pode fazer a correção caso vocês tenham dúvidas. Assim como também na página 43. Tem uma questão aqui interessante que fala sobre a religiosidade. A questão 1 da página 43. A religião grega se formou a partir da influência de um único povo? Justifique. Então, segundo a religião grega, recebeu influência de vários povos, não foi de um único povo. Né? Que povos? Povos de todas aquelas regiões ali, né? Do Oriente Médio, mas de um modo geral, a religião grega era politeísta, mas como eu disse, cada cidade-estado era autônoma e independente, então as influências poderiam variar de cidade-estado para cidade-estado. Ok, minha gente, eu posso dizer para vocês que a gente termina aqui a correção do capítulo 8, o capítulo 9 só vai cair a monarquia para a prova, né? E corrigiremos então posteriormente as questões do capítulo 9. Boa sorte para vocês.